Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a técnica de refilamento. O que é essa técnica? É arrumar, né? Se precisa algum ajuste na curva, se a gente vai mexer em alguma coisa aqui da cintura, deixar um pouquinho mais reta, a gente vai marcar as pences, é tudo isso, tá? E adicionar margem de costura pra gente poder depois, então, costurar pra provar nosso manequim. A gente vai começar, ó, fechando as pences, que é juntando o início e o fim de cada uma delas. Aqui nas costas também. Agora, a gente vai deixar mais suave. Vou pegar a régua de alfaiate e vou deixar um pouquinho mais suave essa minha marcação aqui na lateral do quadril. Então, é um detalhezinho, né? Essa aqui tá ok, ela tá fazendo bem a voltinha. E agora, o que a gente precisa fazer... Deixa eu largar aqui. É descer a partir da linha do quadril, a gente vai esquadrar pra descer a nossa lateral da saia. Tanto na frente, quanto nas costas. Agora a gente vai adicionar a margem de costura, tá? De 1 centímetro ao redor. É importante aqui, ó, que quando a gente for cortar, a gente fecha a pence. Eu até posso marcar a margem aqui, mas na hora de cortar eu vou fechar pra não me faltar tecido depois. Então vou marcando, opa, aqui tá 0,8. Aqui sim 1 centímetro. Eu vou marcando a minha margem de costura, se precisar eu dou uma suavizada, né? Toda essa conferência de medidas de lateral a gente vai fazer na hora de construir os moldes. Como é que a gente faz essa conferência, tá? Tudo que vai ser costurado de duas partes, no caso da saia, que a gente vai ter unido as laterais. Então, as laterais, elas têm que ter a mesma medida. E até o nosso pique da linha do quadril também. Então, da cintura à linha do quadril, das costas, tem que ter a mesma medida da cintura à linha do quadril da frente. E a mesma coisa essas duas medidas. Já aconteceu algumas vezes, tá? Dos alunos me questionarem, prof, aqui a cintura também tem que ter a mesma medida? Não, porque essas partes elas não vão ser costuradas juntas. Eu só vou ter que ter sempre as mesmas medidas quando as partes vão ser unidas. Então agora a gente não precisa se preocupar em arrumar essa medida, ver se está exatamente a mesma, porque a gente ainda vai pôr no manequim, vai ver se precisa algum ajuste. E daí depois, quando a gente for fazer o molde, que tem que ter atenção, tá? Para deixar essas partes exatamente com as mesmas medidas. Agora, a mesma coisa na parte das costas. 1 centímetro na linha da cintura. De margem de costura, 1 centímetro na lateral. Ah, prof, mas se agora eu não vou costurar a cintura, eu preciso pôr a margem? Não precisa, só não pode esquecer depois de colocar na hora do molde. Então eu já prefiro colocar em tudo, que daí eu já sei que tem tudo, né? Fica mais difícil de esquecer. Às vezes ainda precisa acrescentar aqui, por exemplo, a nossa frente ela vai ser espelhada. No molde, quando vocês fizerem, vocês vão espelhar ela, mas aqui no centro das costas a gente vai pôr 1 centímetro, tá? Então eu vou cortar
não antes de cortar, vou fazer uma outra coisa. Já vou fazer a indicação para vocês do que vocês vão marcar no molde. Lá depois, tá? Depois que a gente costurar, provar, tirar, eu já vou deixar aqui indicado nesse vídeo. Ó, pence, início da pence, final da pence e pique da linha do quadril. A mesma coisa nas costas. Pence, pique das pences e aqui marcação. Se vocês já quiserem deixar pronto a 1 centímetro a mais das costas, pra não se esquecer depois, já deixem, tá? Já coloquem aqui 1 centímetro. Pessoal, agora que a gente vai cortar para costurar, o que é muito comum? Deixar essa parte aqui para manipular o tecido e a gente poder provar no manequim. Só que, qual que é o erro comum aí nessa história? Depois, na hora de vocês passarem o molde, acaba uma distração, alguma coisa, e essa parte da frente, ao invés de ser espelhada no centro da frente, na linha vermelha, ela é espelhada aqui. Então, não se esqueçam, depois que vocês tirarem do manequim, descosturarem, de vocês cortarem aqui para espelhar lá no molde, tá? Agora a gente vai cortar. A nossa pence, ela sempre vai ficar virada pro lado de fora. Ó. Então, quando eu cortar, eu já vou cortar com ela virada para esse lado. Faltou, né? Minha parede precisa ser um pouquinho mais pro lado. Eu só não quero mexer. Vocês podem em casa, claro, mexer nesse tecido. Eu só não tô mexendo para não tirar o foco da câmera. Bom, nossa frente tá pronta para ser costurada. Agora eu vou cortar a parte das costas. Aí eu esqueci o pique aqui, né? Já vou marcar, ó. O pique na linha do quadril das costas, que vai ter que ter lá no nosso molde. No molde, o que eu quero que vocês prestem atenção sempre? A aparência geral do trabalho. Então, não fazer aquele molde todo amassado, né? Fazer um molde limpo, sem marcação de vários riscos de lápis apagado. Então, ter cuidado com a aparência do molde. Piques. Ter os piques corretos. Outra coisa muito... Opa, ó, falando, me distraí aqui. Depois eu arrumo se precisar lá no molde. Fecho a pence para cortar. Outra coisa importante, conferência das medidas. Tudo que vai ser costurado junto precisa ter a mesma medida. Questão aqui da lateral. Então, isso é o que vocês têm que ter mais cuidado quando vocês estão fazendo os moldes. E por último, as informações. O fio do molde, a quantidade de vezes que vai ser cortada, a parte da peça, o modelo. Vocês não podem esquecer dessas informações. Essas são as básicas, né? Tamanho. Se tem mais de uma modelista na empresa, tem que pôr o nome da modelista, data. Tudo isso, porque depois, se precisar a gente rever qualquer informação, tá lá anotado. Bom, pronto aqui então. A gente vai para a próxima etapa, no próximo vídeo, que é a costura.